gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal e esse vídeo aqui é um devocional. Então, gente, hoje o devocional, ele é bem uma pegada devocional, porque o que eu tenho para falar para vocês é algo que o Senhor falou fortemente em um dos meus devocionais esses dias e eu fiquei muito reflexiva e vai ser um devocional bem tranquilo, bem simples, mas esse é o evangelho, né? Esse é o cristianismo. O cristianismo, ele é puro e simples. Eu tenho certeza que Jesus vai falar muito com você através desse vídeo, através dessa mensagem. Então vamos lá, sem muitas delongas. Eu até fiz anotações, mas eu acredito que vai ser um devocional bem tranquilo mesmo, bem, como eu posso dizer, mais simplista. É assim que se fala essa palavra, simplista. Então nós vamos abrir nossa Bíblia em Lucas. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo meu devocional no Evangelho de Lucas, então todas as manhãs ou todas as vezes que eu sento para fazer um devocional, eu leio uma porção das Escrituras. E agora eu estou lendo Lucas 8, do versículo 34 ao 37, diz assim: Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como um endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Então, gente, eu vou contextualizar vocês. Eu tô lendo, esse aqui é Lucas 8, né? Que tem várias parábolas que Jesus fala aqui. E esse aqui é a história, é a cura de um endemoniado. O contexto do texto é o seguinte: Jesus ele sai se eu não me engano, ele tá em Galileia. Ele tá em Galileia, então ele navega para um outro lado, que é na região dos Gerazenos, né? E aí Jesus vai para lá, para essa cidade, para pregar, obviamente. Então existia um homem, e esse homem, ele andava sempre despido, acorrentado nos sepulcros, e ele passava muito tempo assim, né? As pessoas nem se aproximavam dele, porque, lendo a história, fala que provavelmente ele era um homem violento, porque ele vivia acorrentado, os pés e as mãos, ele vivia sob os cuidados dos guardas, né, que estavam lá. E o demônio levava ele para lugares solitários. Então ele vivia perdido e completamente escravo do inimigo. Então Jesus entra nessa cidade, o demônio vai de encontro a Jesus e pergunta dele, né? Olha, Jesus, tu és o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o que está fazendo aqui? E acontece um diálogo entre Jesus e esse espírito imundo dentro desse homem. Jesus pergunta quem ele é, ele se apresenta como uma legião, que é muitos demônios. E eu só sei que Jesus cura o homem, e os demônios pedem, rogam, eles suplicam para que Jesus não passe eles para o abismo, onde fica, né, os anjos caídos, mas que permitisse que ele entrasse nos porcos, né, nas manadas de porcos que estavam lá. E o Senhor autoriza os demônios entrarem lá nos porcos e eles vão e caem no precipício e vão para o fundo do mar. O homem é liberto. Quando o povo chega, encontra um homem aos pés de Jesus e todo o povo fica assim, aterrorizado. Essa é a palavra certa. Eles não ficam assim, meu Deus, que maravilha, o homem foi curado. Eles ficam amedrontados. A Bíblia fala que eles estão dominados pelo medo, e em outra versão fala até que eles estão com tremor. Eu acredito que eu estava lendo na NVT, e falam que também eles temem, eles estão com muito medo por aquilo que está acontecendo. E eles acabam nem percebendo e nem se dando conta do grande milagre que houve naquela região, e eles falam para Jesus ir embora. E isso me chamou muita atenção, o Espírito Santo me chamou muita atenção a essa passagem. Por quê? Vamos agora tentar entender. Porque, olha só, o que acontece? Muitas das vezes a gente lê a Bíblia numa loucura, né? A gente quer ler vários capítulos da Bíblia de uma vez e a gente não para de fato analisar o contexto, ou então para refletir e meditar naquela mensagem que tem alguma coisa para dizer naquele momento, naquele dia, e a gente
cheio de religiosidade, às vezes quer ler vários capítulos da Bíblia e você acaba não absorvendo aquilo que o Senhor quer falar com você. Então, é uma pequena porção que, se você pegar das Escrituras para ler todos os dias uma pequena porção e meditar naquilo ali, eu tenho certeza que o Senhor irá falar ao seu coração. É para pensar naquele povo. Aquele povo estava habituado com aquele homem a viver por aí nos sepulcros, se batendo, o homem violento, vivia preso. Aquele povo estava acostumado a ver aquele homem daquela maneira. E de repente chega um homem, que esse homem é Jesus, e cura ele, livra ele. E olha só, eles veem as manadas, que, assim, estudos falam que eram aproximadamente 2.000 porcos. Então imagina só, 2.000 porcos saindo desesperadamente para o precipício e se jogam de lá. De fato, humanamente falando, é uma cena meio que realmente gera um medo, né? Se fosse eu ou você lá vendo aquela cena, realmente a gente ficaria com medo, pensando, meu Deus, o que aconteceu aqui? Já pensou, você tá vivendo a tua vida normal e do nada tu vê 2.000 porcos se jogados em penhasco? Não é uma coisa que a gente se vê todos os dias. E o homem que vivia atormentado por aí, bom, Sam, de fato, eles estavam muito surpresos. Só que o Senhor me levou a pensar de que muitas das vezes a gente não vive o extraordinário de Deus porque a gente se apega às circunstâncias, né, ao cotidiano, e também porque a gente acaba sendo incrédulos naquilo que o Senhor pode fazer. E é aí que está o ponto que o Senhor falou muito comigo, que é quando o medo ele toma o lugar da sua fé. Que nesse momento, onde era um momento quando o povo viu que tudo aquilo tinha acontecido, aquele milagre tinha acontecido, ao invés de eles se apegarem à fé, eles se apegaram à incredulidade e ao medo. Tanto é que eles pediram para Jesus sair dali. Quanto mais Jesus não podia fazer naquele povo, e aquele povo não permitiu porque simplesmente ficaram com medo. Eles não perceberam que agora aquele homem estava livre, estava liberto da escravidão daqueles demônios. Ou seja, aquele povo viu a libertação de um cativo, mas ao invés de se apegar ao milagre, eles ficaram com medo e perderam a oportunidade de experimentar o sobrenatural do Senhor, porque muito mais o Senhor poderia fazer naquele lugar. Porque você dando continuidade no capítulo, Jesus volta, ele regressa para onde ele estava e o povo lá estava esperando ele alegre. O povo lá estava alegre, a multidão recebeu com muita alegria, pois todos estavam esperando. E aqui Jesus já realiza muitas curas, né? E a primeira cura que é a mulher do fluxo de sangue, que é uma cura que é maravilhosa, a fé dela e o impacto que essa mensagem também traz pra gente nos dias de hoje, e também tem a cura da filha de Jairo. Então, o Senhor realiza grandes feitos, onde não existe medo, onde não existe incredulidade, onde a fé, ela fala mais alto, onde a fé, que é aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente crê, mas a gente não vê. E foi exatamente isso que o Senhor falou comigo, que quando o medo que eu tenho fala mais alto do que aquilo que o Senhor está falando comigo, eu paraliso. Tem alguma coisa na tua vida em que o Senhor falou com você, ou aquele sonho ardente dentro de ti, que você não leva adiante por medo do que os outros vão pensar, medo se der errado? Você parar pra pensar que dar errado e zero é a mesma coisa? Porque, pelo menos, quando dá errado, você pode se dizer, eu tentei e de fato não deu certo. E você ter nada, só ficar no medo e chegar a lugar nenhum, também não vai te dar nada. Então, era essa mensagem de que quando a gente se deixa dominar pelo medo, o medo nos faz retroceder. Ele ou faz a gente voltar atrás, ou ele faz a gente ficar parado, onde não é mais para nós estarmos, é para nós estarmos avançando, é para nós estarmos fazendo obras muito maiores, e a gente não permite, porque o medo ele paralisa a nossa fé, ele nos paralisa. E isso também diz muito sobre a nossa fé, porque a fé, ela precisa ser mais forte que o nosso medo. Ela precisa nos levar adiante. A fé nos move e o medo nos paralisa.
Então, isso ficou muito forte dentro do meu coração, de que para tudo na minha vida, para eu começar um projeto, para eu começar a tomar certas decisões que é muito importante, mas que muitas das vezes eu estou muito negativa, muito levada pelo medo, e Jesus me lembra que com Ele eu posso viver o extraordinário. Se eu me permitir viver com Ele, se eu trouxer Ele pelo barco, se eu ter fé nele e não ser movida pela incredulidade, pelas circunstâncias, mas no que Ele falou, no que Ele pode fazer, eu posso viver o melhor do Senhor na minha vida. Essa é a verdade. Então, eu espero muito que essa mensagem tenha falado com você. É um vídeo muito curto, simples, mas que tem muito significado para mim. E eu espero muito que o Senhor também tenha falado com você, para que você entregue todos os seus anseios e coloque, deposite nos pés do Senhor o medo que você tem sentido sobre alguma coisa. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Fale para Ele aumentar a sua fé. Senhor, eu sou tão falha de fato, eu não tenho fé suficiente para isso. E as minhas emoções, os meus medos, as minhas angústias, elas estão falando mais alto do que aquilo que o Senhor falou para mim. Não permita que isso aconteça. De fato, venha e vivifique em mim uma fé, me dê uma fé de um grão de mostarda, que a tua palavra fala que é o suficiente, a fé de um grão de mostarda, para que eu creia em ti, creia nas tuas palavras e viva o melhor do Senhor na minha vida e cumpra o seu propósito para mim. Então ore com Ele e seja sincero com Jesus, que eu tenho certeza que Ele irá falar contigo. E é isso, gente, eu espero que esse vídeo tenha falado com você, que essa mensagem tenha ido de encontro ao seu coração e que o seu coração seja um solo fértil para aprender mais da palavra de Deus e que essa palavra venha dar frutos no determinado tempo. Em nome de Jesus. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!